Especulado no Palmeiras, Gabriel Peck pode parar na Espanha. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala se existe alguma possibilidade de troca entre Matheus Gonçalves do Flamengo e Robert Renan do Zenit. Preciso te atualizar também sobre as especulações de que Jorge Sampaoli é o favorito para virar técnico do Santos. Trago o resultado de uma pesquisa encomendada pelo Grupo da Situação no Corinthians sobre a votação do impeachment de Augusto Melo no próximo sábado. Para completar, Reinier é reforço do Galo, religião no futebol, o Ryan na mira do PSG, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar ou lembrar que você precisa estar no nosso grupo de Telegram a caminho dos 20 mil inscritos. Por lá a gente dá uma série de dicas e sugestões para deixar você na cara do gol na hora de fazer sua aposta esportiva. E importante, você não vai pagar absolutamente nada, já clica no link que está no comentário fixo na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o Telegram, por lá você passa a seguir nossas sugestões, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação, uma contratação surpresa. Foi o que o Porto promoveu nesse domingo. O clube português anunciou Luuk de Jong, ex-centroavante do Barcelona, sem que ninguém soubesse. Tudo aconteceu um pouquinho antes de a bola começar a rolar para o amistoso contra o Atlético de Madrid no estádio do Porto. O Luuk de Jong apareceu no gramado com o uniforme do Porto, causando enorme surpresa. Já Anderson Moreira foi demitido pelo América Mineiro depois da derrota para o Botafogo em Ribeirão Preto nesse sábado. 5 derrotas seguidas do Coelho, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Quero registrar também que Davi Luiz se tornou a maior recepção de um jogador de futebol na história do Chipre. Ele desembarcou por lá nas últimas horas e foi recebido por mais de 1000 pessoas nas ruas. Para completar, registrar que Gabriel Bortoleto, piloto de Fórmula 1 brasileiro, conquistou seu melhor resultado na Fórmula 1 na manhã desse domingo no GP da Hungria, terminando na 6ª colocação. Já são 14 pontos na classificação geral e ele é tido como o piloto do ano entre os novatos. Bora te explicar agora sobre o futuro de Ryan, um atacante do Vasco, tem sido especulado em clubes franceses. Primeiro, o L'Équipe afirmou que havia um interesse do Mônaco na contratação do jogador. Conversei com o Thiago Escuro, diretor executivo de futebol do Mônaco, que descartou qualquer tipo de negociação. Depois, surgiu a informação de que o PSG tem a intenção de contratar o Ryan, não é bem essa a história. De fato, existiu uma sondagem para entender as condições. Dá para dizer que o PSG monitora a situação do Ryan. Tem esse atleta como um daqueles numa lista de jogadores que precisam ser observados e, se continuarem evoluindo, podem receber num futuro uma proposta. Não existiu sondagem em relação ao Vasco, muito menos proposta. Há um acompanhamento do PSG, o gigante francês, que adora e se especializou em contratar jogadores jovens. O Ryan hoje tem 19 anos de idade, temporada de 31 jogos, 7 gols e 1 assistência, crescimento de produção desde a chegada do técnico Fernando Diniz. Bora falar agora sobre religião no futebol. Uma pesquisa encomendada recentemente pelo jornal Globo para apontar as maiores torcidas do país apresentou dados e números que a gente já conhecia, como o Flamengo com a maior torcida, o Corinthians em segundo e por aí vai. Mas existem alguns tópicos dessa pesquisa bem interessantes, como por exemplo a participação da religião dentro das torcidas. Você sabia que, de acordo com essa pesquisa do jornal Globo, o Palmeiras é dono da maior torcida entre católicos? É que 56% dos palmeirenses que se declararam torcedores alviverdes se mostraram católicos, contra 52% do Vasco e 49% do Flamengo. Entre os evangélicos, Corinthians e São Paulo lideram. 34% daqueles que se declararam corintianos ou são paulinos são evangélicos, seguidos de perto pelo Flamengo com 33%. E você? Torce para que time, tem qual religião? Já usa o espaço para comentário e registra o seu nome, seu time do coração e também a sua religião. Bora falar agora sobre Reinier, agora sim novo reforço do Galo. O acordo foi firmado nesse domingo, inclusive o atleta já se despediu do Real Madrid. Rescisão do contrato assinado, ele deixa o Real Madrid um ano antes do fim do vínculo. E o Atlético vai assinar contrato com ele até 2029. O cara não paga absolutamente nada, mas deixa 50% do valor de uma venda futura para o Real Madrid, até porque o time espanhol havia investido 30 milhões de euros para tirá-lo do Flamengo. Passagem das mais discretas, Reinier nem conseguiu sequer disputar um único minuto pelo time principal.
Jogou na equipe B e foi emprestado por uma série de outros times no futebol europeu sem conseguir despertar. A expectativa é de que no Galo, com 23 anos de idade e respaldado pelo técnico Cuca, ele enfim consiga jogar aquilo que se imaginava. Terceiro reforço contratado pelo Atlético nessa janela, Biel e Alexander também já haviam sido contratados. Há uma intenção de fechar com o Portilla, jogador colombiano, volante do Talleres, nos próximos dias. Só para completar, deixa eu só contar que Marcelo Claure, bilionário boliviano que foi nos últimos dias especulado como um possível investidor do Atlético, fez questão de postar em suas redes sociais uma mensagem Atlético Mineiro. Ninguém entendeu absolutamente nada, mas fica aí o registro, tá bom? Preciso falar agora sobre Jorge Sampaoli, especulado no Santos. Que Kleber Xavier balança na Vila Belmiro, isso não é novidade. O técnico, inclusive, pode ser demitido se não vencer o Juventude nessa segunda-feira no Morumbi, em jogo que fecha a 17ª rodada. Todo mundo imaginando que o Vojvoda seria o plano A, mas dá para contar que Jorge Sampaoli voltou aos holofotes. Sampaoli, que quase virou técnico do Santos em abril, na última hora ele acabou recuando e desistindo do acordo. Agora, com o aval de Neymar, posso contar que Alexandre Matos, o CEO do Santos, já entrou em contato com o Sampaoli e ouviu do treinador argentino a disposição em retornar à Vila Belmiro, seu último trabalho em Santos, em 2019, quando o time foi vice-campeão brasileiro, temporada de 64 jogos com 35 vitórias, 14 empates e 15 derrotas. Sampaoli que não trabalha desde janeiro, quando foi demitido do Rennes, e você vai lembrar que, exceto por essa negociação com o Santos em abril, nenhum outro clube que não tinha técnico ou que havia demitido o técnico pensou na contratação do argentino, até por isso acho que seria um namoro interessante. O grande ponto é, o Santos tem capacidade financeira hoje para oferecer reforços. A gente lembra que todas as passagens do Sampaoli por clubes brasileiros foram marcadas pela necessidade de muitos investimentos com contratações. Bora falar agora sobre Gabriel Peck, meio atacante revelado no Vasco e especulado por semanas como possível alvo do Palmeiras. Cheguei a dizer para vocês que eu vi de gente do Palmeiras e de representantes do atleta que não existiam negociações com o Verdão. De qualquer forma, importante registrar que em meio à grande fase do Peck no futebol americano, surgiu uma possibilidade na Espanha. O Oviedo, de acordo com o site Fichajes, abriu conversas com o Los Angeles Galaxy, que é dono dos direitos econômicos do ex-jogador do Vasco. Temporada passada do Gabriel Peck, perto da perfeição, 41 jogos, 21 gols e 19 assistências. Na temporada atual, desempenho um pouco pior, 26 partidas, 7 gols e 1 assistência, jogador avaliado em 10 milhões de euros, contrato até dezembro de 2028. Posso assegurar que para o Palmeiras ele não vai. Existe agora essa especulação envolvendo o Oviedo. Preciso registrar agora se existe alguma chance de Matheus Gonçalves, meio atacante do Flamengo, virar reforço do Zenit. E em troca o Flamengo garantia a contratação de Robert Renan. Você vai lembrar desse atleta, né? Jogador que surgiu na base do Corinthians, foi promovido ao time principal e envolvido na troca que levou ou que garantiu a ida de Yuri Alberto ao Corinthians. Pois bem, essa notícia surgiu nos últimos dias pela imprensa russa. A afirmação é de que Flamengo e Zenit discutiam essa troca do Matheus Gonçalves indo em definitivo para o Zenit, Robert Renan indo em definitivo para o Flamengo. O que é certo é que o Robert Renan não fica no Zenit, ele tem sido alvo de algumas especulações, quase fechou com o Bahia recentemente. O Flamengo não descarta a contratação de um zagueiro, mas tem outras prioridades para esse momento. E por hora, consegui ouvir de um dirigente do Rubro Negro nesse domingo que não existe tratativa entre Matheus Gonçalves e Robert Renan. Ninguém no Flamengo sabe de onde essa história surgiu. O futuro do Matheus Gonçalves também é incerto. Jogador que quase fechou com o Cruzeiro, esteve na mira de outros clubes brasileiros. A negociação com o Cruzeiro foi cancelada, praticamente fechada. Já havia um acordo entre o presidente do Flamengo, o BAP, e o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. Na última hora o BAP desistiu do acordo. Mais recentemente também surgiu a especulação de que Matheus Gonçalves poderia ir para o CSKA da Rússia. Ainda não há proposta oficial pelo meio atacante de 19 anos de idade. O Flamengo está no mercado em busca de reforços, mas nesse momento dá para dizer que a zaga não é prioridade, a busca é por um centroavante. E Lucas Beltrán, argentino que pertence ao futebol italiano, é hoje a maior possibilidade. O Beltrán surge no River Plate, onde vai muito bem, é comprado pela Fiorentina e por lá não vai tão bem. Entre Flamengo e Fiorentina a negociação havia avançado, faltava o sim do Beltrán, e ao longo da semana a imprensa italiana afirmou que o Beltrán havia mudado de ideia e já cogitado a possibilidade de se tornar reforço do Flamengo.
Preciso te contar agora sobre a pesquisa encomendada pela atual diretoria do Corinthians sobre a votação do próximo sábado, que vai definir se Augusto Melo sofre ou não o impeachment. Só para lembrar, 2 meses atrás, o Augusto foi excluído da presidência do clube pelo Conselho Deliberativo, mas essa decisão precisa ser ratificada pelos sócios. Até por isso há essa convocação para o próximo sábado. A pesquisa encomendada pela atual diretoria foi feita com os sócios do clube, aqueles que vão votar. É óbvio que uma quantidade nessa pesquisa é muito menor do que a quantidade de sócios que estão aptos para votar no próximo sábado. E aí o que eu ouvi de uma pessoa da atual diretoria é de que apenas 25% dos entrevistados demonstraram a intenção de votar para a permanência do Augusto Melo. Dessa maneira, se o resultado se confirmar, o Augusto sofre um impeachment e é excluído de vez da presidência alvinegra. Para se salvar, o Augusto precisa de 50% mais um dos votos no próximo sábado. Por conta de todos os últimos episódios, dá para imaginar que a chance de Augusto é pequena. Confesso que até me surpreendi com esses 25% da pesquisa encomendada pela atual administração. Essa pessoa do Corinthians com quem conversava e que me passou esses números afirmou que existe um contingente disposto a votar no Augusto, até porque ele empregou muitas pessoas na sua administração, conselheiros, sócios, além de uma série de outras benfeitorias, como a redução das mensalidades e um preço muito pequeno para a entrada de novos sócios. Tudo isso pode acabar tendo uma interferência, mas a julgar pelo caso Vaidbet, em que ele foi condenado. Primeiro, foi condenado não, ele foi indiciado pela polícia e pelo Ministério Público, e a Justiça o tornou réu por conta de lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Vou ficar muito surpreso se o Augusto conseguir escapar do impeachment. Só para completar, registrar os resultados dos 2 primeiros jogos disputados na Série A do Brasileiro nesse domingo. Na Neoquímica Arena, poupando vários dos titulares, o Corinthians só empatou com o Fortaleza. No primeiro tempo, o Breno Lopes abriu o placar. No finalzinho da partida, houve o gol de empate marcado pelo Carrijo. Já no Nilton Santos, o Botafogo perdeu para o Cruzeiro por 2-0. Christian abriu o placar e Matheus Pereira fez 2-0. Cruzeiro se recuperando depois de 3 tropeços consecutivos. Já o Botafogo, que vinha embalado sob o comando de David Ancelotti, acabou perdendo. Logo mais tem programa do Nicola, onde a gente vai colocar os assuntos em dia. Vou abrir para perguntas, dúvidas e repercutir tudo o que aconteceu no domingo. Combinado? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra. Tchau!